Então, muito boa noite a todos. Vamos então hoje para mais um estudo, não é? Da Gênese. Portanto, nós estávamos aqui, mas antes de começar a falar, pronto, já estou assim muito acelerada. Boa noite a todos aqueles que aqui estão e aqueles que nos vão ver. E vamos então primeiro fazer aqui uma breve hum, oração para iniciar os nossos trabalhos. Então, quem é que se predispõe a fazer? Faz favor. Eu, Faz favor, Minodete. vamos então, agora já todas aqui reunidas, levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e pedir-te ajuda, querido Pai, querido Mestre Jesus, que nos dês força e coragem, ânimo e motivação, compreensão e entendimento para estes maravilhosos estudos que a nossa querida Fernanda nos vai explanar. E assim, com toda esta força e coragem e vontade, força de vontade de estar aqui para atingirmos mais algum alcance de algum conhecimento, com todo o amor e carinho, vamos dar início a estes nossos estudos da Gênese. Obrigada, meu Deus e Jesus. Gratidão, que assim seja. Que assim seja. Então, nós estamos no capítulo 14, estamos a falar então dos fluidos, não é? E, portanto, estamos aqui no item, vamos aqui para o item 43, mas estávamos a falar na última semana, ficámos e falámos ainda das manifestações físicas e mediunidade, portanto, falámos que estas manifestações físicas surgem quando há realmente intenção não, interação entre eh, o espírito, o perispírito e a matéria. Foi uma das coisas que nós falámos. E também falámos destes acontecimentos, falámos de alguns acontecimentos que aparentemente são, ou poderão ser considerados estranhos, mas é só aparentemente, porque efetivamente estes acontecimentos têm por detrás aqui algo que faz parte das leis, não é? Das leis que regem o universo e, portanto, por uns são sentidas, outros não, sei lá, por exemplo, movimentos de objetos ou às vezes vozes que nós ouvimos, impressões que nós sentimos, não é? Que são algo inesperado às vezes e que nós não estamos a contar. Portanto, tudo isso não é porque sim e não é por milagre. Portanto, tudo tem que ver exatamente com as leis, não é? Portanto, estes fenómenos têm por base também, para além de terem faz parte da lei, mas têm por base aqui as propriedades do fluido do perispírito, quer do encarnado, quer dos desencarnados. Portanto, foi por aqui que nós, na semana passada, então falámos e ficámos. Portanto, nós vamos então dar início ao item 43 para continuar aqui a falar destas manifestações físicas e da mediunidade e para isso nós vamos então aqui, eu vou partilhar aqui com vocês o documento. Deixem-me só aqui procurá-lo. Penso que já o encontrei. Cá está ele. Penso que vocês estão quase a vê-lo. Penso que sim. Pronto. Então, diz assim o item 43. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força de um braço, envolve-a e penetra de uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e os papagaios. O fluido que se infiltra na mesa dá-lhe momentaneamente maior leveza específica.
quando fica pregado ao solo. Ela se acha numa situação análoga à da campânula pneumática sob a qual se fez o vácuo. Não há aqui mais que simples comparações destinadas a mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. Compreende-se depois do que fica dito que não há para o espírito maior dificuldade em arrebatar uma pessoa do que em arrebatar uma mesa, em transportar um objeto de um lugar para o outro, ou em atirá-lo seja onde for. Todos esses fenómenos que produzem em virtude, se produzem em virtude da mesma lei. Quando as pancadas são ouvidas na mesa ou algures, não é que o espírito esteja a bater com a mão ou com qualquer objeto. Ele apenas dirige sobre o ponto de onde vem o ruído um jato de fluido e este produz o efeito de um choque elétrico. Tão possível lhe é modificar o ruído como a qualquer pessoa modificar os sons produzidos pelo ar. Portanto, então aqui, este item 43 vai aqui descrever que, efetivamente, quando a mesa se eleva e flutua sem qualquer apoio, um, isto não se deve a um esforço muscular do espírito, nada disso. Mas deve-se sim à ação, não é? De uma atmosfera fluídica que ele emana em redor, então, do objeto, não é? Por exemplo, da mesa, das mesas, não é? Portanto, o perispírito e os fluidos subtis que dele advêm, não é? Podem envolver e impregnar, de certo modo, a matéria, alterando-lhe temporariamente realmente as suas propriedades físicas. E, portanto, aqui se vai criar esta leveza específica, não é? Da mesa, de modo a que ela possa elevar-se. Portanto, e aqui faz-se realmente esta comparação com o ar, com, com o ar que está no balão e que faz com que o balão ou com o que o papagaio se eleve, não é? Portanto, não há realmente aqui violação das leis, nada disso. Há é uma atuação de meios fluídicos e que estão concentrados e que estão organizados e que produzem realmente estes efeitos uh, que são perceptíveis de se visualizar na matéria. Portanto, um, não pensemos que isto é milagre, que isso não é verdade. Quando a mesa fica realmente isolada do sol, não é? Porque quando ela sobe. Só para dizer também, estava-me a lembrar aqui que um, quando aqui o texto refere que se faz aqui uma certa comparação, não é? Não é para nós tomarmos isto à letra, quando faz aqui a comparação, por exemplo, com o balão. É só para nós termos uma ideia, porque efetivamente o que os espíritos nos dizem é que a nossa linguagem ainda é muito infantil e não temos forma de percepcionar o que nos querem dizer se não for por comparações de algo que nós já conhecemos. E, portanto, daí vem esta comparação, por exemplo, com os balões, está bem? Não quer dizer que as coisas sejam exatamente assim, mas para que nós possamos perceber faz-se aqui esta alusão a estas situações. Portanto, então estava eu a dizer como a mesa fica isolada do solo, portanto, esta comparação, por exemplo, com uma campânula pneumática, não é? Que, que tem apenas forma de ilustrar estes efeitos, não é que seja exatamente assim. Portanto, um, aqui no espiritismo, nós usamos muito estas analogias físicas, não é? Por exemplo, o ar, a eletricidade, o vácuo, exatamente para que nós possamos ficar mais, consigamos compreender melhor, não é? Estas ideias dos fluidos, que podem ser mais ou menos raros, que podem ser mais ou menos imponderáveis, que podem ou não exercer um maior poder sobre a matéria, não é? Portanto, a intenção aqui é realmente mostrar que os fenómenos aparecem,
que eles acontecem, que não são milagres e que têm exatamente por base as leis naturais que, que na realidade ainda foram muito pouco estudadas. Portanto, quando no texto a afirmação de que não há maior dificuldade em mover uma mesa do que levar à força, não é, uma pessoa, realmente vem traduzir a noção de que todos estes efeitos decorrem da mesma lei. Portanto, é a intensidade, é a afinidade, é a organização dos fluidos que determinam realmente a ação e o alcance desta ação. Portanto, para o espírito capacitado, não é? A diferença entre deslocar um corpo inanimado ou influenciar um corpo encarnado não é diferente. Portanto, o princípio é o mesmo. No entanto, uh, no caso dos seres humanos, um, entram aqui outros fatores, não é? Ligados à resistência do perispírito, à ligação com o corpo físico e às leis morais. Portanto, por isso, estas ações sobre os encarnados não são tão, tão simples assim, e dependem realmente de outras afinidades comparativamente com os objetos, não é? Um, o texto também fala das pancadas e produção de ruídos, não é? Um, então, elas não resultam realmente de um contacto físico, de um contacto direto, do espírito com a mesa, mas do direcionamento de jatos, de fluido, não é? Que ao incidir num ponto, realmente produzem aqui um choque, eh, que é parecido com ao elétrico, não é? E geram ruído. Tanto assim como é possível variar a qualidade do som, mudando a força ou o ponto de incidência, o espírito realmente pode modificar o ruído ao ajustar o jato de fluido sobre a matéria. Portanto, isto realmente vem demonstrar que as manifestações que são sonoras, não é? Que têm os seus efeitos, um, são efetivamente efeitos de interações fluídicas, não é? Que os espíritos têm sobre a matéria, portanto, que não são, eventualmente, não são golpes que estão a dar na matéria, não é? Nem a fazer algum tipo de, sei lá, de pancada, nada disso, mas são os fluidos, não é? Que entram em ação, com interação com a matéria e, portanto, provocam realmente algum tipo de som. Portanto, hum, isto para dizer também que realmente estas explicações que nos vão sendo dadas servem realmente para interpretar as manifestações, nomeadamente, por exemplo, levitar as, as mesas, as pancadas, o deslocamento de objetos, não é? Que ocorre, não é? Sem causas, hum, sem que as causas sejam sobrenaturais ou que não se possam explicar. Efetivamente, tudo tem uma explicação, não é? Portanto, hum, e efetivamente está em causa também a eficácia e a moralidade das manifestações, não é? Porque isso depende efetivamente da afinidade fluídica, da intenção dos espíritos, do seu estado moral, não é? Quer dos espíritos, quer de quem está envolvido, não é? E por perto destes objetos que têm estas sensibilidades. Portanto, hum, é necessário que nós tenhamos muita prudência, é necessário que tenhamos realmente que trabalhemos para que a nossa elevação moral possa acontecer, não é? Efetivamente para nos prevenir e para nos libertar também destas pequenas interferências que podem ocorrer. Portanto, isto tudo tem a ver com as nossas afinidades. Portanto, e, e muitas vezes nós assustamos, muitas vezes nós ficamos menos bem, efetivamente porque a nossa vibração está de acordo, não é? Porque se não estivesse de acordo, as situações não ocorriam. Portanto, depende muito, não é? E está ao nosso alcance
realmente participar, ou melhor, fazer parte deste tipo de acontecimentos que nos podem eventualmente prejudicar no sentido de nos destabilizar. Portanto, há que efetivamente tentarmos melhorar o ambiente que nos rodeia, exatamente para atrairmos para nós o que é bom e, e não atrairmos o que pode ser menos bom, ou que pode ser motivo de distração, ou de brincadeira, não é? Indesejada. E pronto, aqui do item 43 é o que eu tinha para vos dizer. Alguém tem alguma coisa a comentar ou a afirmar? Então, 44 diz assim: fenómeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever em língua que lhes é estranha, a explanar oralmente ou por escrito assuntos que lhes estão fora do alcance da instrução recebida. Não é raro o caso de alguns que escrevem correntemente sem nunca terem aprendido a escrever, de outros que compõem poesias sem jamais na vida terem sabido fazer um verso, de outros que desempenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam um instrumento, sem conhecerem o desenho, a pintura, a escultura ou a arte musical. Ocorre frequentemente o facto de um médium escrever, reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos que por ele se comunicam tinham quando vivos, se bem não as haja ele conhecido. Nada, porém, apresenta esse fenómeno de mais maravilhoso do que o que do que o de se fazer que uma criança escreva, guiando-se-lhe a mão. Pode-se dessa maneira conseguir que ela execute tudo o que se queira. Pode-se fazer que qualquer pessoa escreva um diploma que ela ignore, ditando-lhes as palavras letra a letra. Compreende-se que o mesmo se possa dar continuidade, desde que se atente na maneira por que os espíritos se comunicam com os médiuns, que, para eles, mais não são do que instrumentos passivos. Se, porém, o médium tem um mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se lhes são familiares as expressões, se finalmente possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever correntemente. O trabalho se torna mais fácil e mais rápido. Ao espírito já não resta senão transmitir os seus pensamentos ao intérprete, para que este os reproduza pelos meios de que dispõe. A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente as suas raízes nos conhecimentos que ele possui noutra existência e dos quais o seu espírito conservou a intuição. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilidade encontrará para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele hoje ignora pode ter-lhe sido familiar noutra existência, de onde maior aptidão sua para escrever mediunicamente nessa língua. Portanto, nós temos aqui muitas capacidades, não é? Muitas capacidades que eh, aparentemente nós não julgaríamos ter, não é? Portanto, então o texto vem aqui descrever que estes fenómenos mediúnicos, não é? Em que os médiuns produzem capacidades que não lhes pertencem, não é? Não lhes pertencem olhando para a sua existência terrena, nomeadamente escrever numa língua desconhecida, não é? Expor temas que não aprendeu de todo nesta trajetória de vida atual, sei lá, escrever versos, obras literárias, portanto, que aparentemente não têm essa instrução por agora. Portanto, estes fenómenos resultam realmente da intervenção, não é? Dos espíritos comunicantes sobre o médium. Portanto, o médium é visto como um instrumento, não é? Que é sensível às impressões, aos impulsos do espírito. Uh, Sendo a sua consciência, ou pelo menos uma parte dela, inspirada por um agente exterior. Portanto, as capacidades aparentemente miraculosas
que podemos, à partida ou de uma forma ignorante, fazer crer, explicam-se pela transmissão de pensamentos, pelas percepções ou pelas memórias do espírito comunicante para o perispírito. E, portanto, daí a atividade sensório-motora que o encarnado vai aplicar, quer seja no instrumento musical, quer seja na caneta ao escrever. Portanto, aqui quando se faz a comparação, não é, com a criança, cuja mão é guiada, não é? É exatamente o que acontece com o médium. Portanto, se a criança não sabe ler, não sabe escrever, se tiver o amparo de alguém, ela vai conseguir escrever, não é? Letra a letra o que se lhe é dito, não é? Assim é o médium. Portanto, quando se dita uma palavra ao médium, hum, o motor físico, não é? Faz reproduzir o traço. E, portanto, apesar da mente, daquilo que ele aprendeu, não conhecer, ele vai escrever. Portanto, o médium vai ter essa sensibilidade para poder, com a sua própria mão, escrever e responder aos impulsos, não é? Fluídicos ou por coordenação dos espíritos, do perispírito também, vai conseguir escrever. Portanto, não há necessidade da intervenção material direta. Basta que o espírito comunicante organize correntes fluídicas e mentais, não é? Que vão influenciar os centros nervosos do médium e que o levam a traçar as letras, portanto, a tocar um instrumento, por exemplo, ou a executar gestos técnicos. Portanto, se o médium já eventualmente se já domina algum tipo de gesto motor, é uma mais-valia, mas o médium pode realmente não ter essa aptidão, pode não ter aprendido na sua vida atual, mas isso não implica que o médium não possa agir, não é? E reproduzir aquilo que o espírito hum, tem para transmitir. Portanto, hum, quando é dito que o médium já tem o mecanismo, não é? Kardec vai explicar que quando o médium tem e possui esses elementos psicológicos, não é? E motores, eh, como por exemplo o saber ler, o saber escrever, o ter a prática manual. Portanto, a tarefa do espírito comunicante vai exigir menos esforço. Portanto, basta realmente transmitir as ideias e o médium vai, de uma forma natural, fazer fluir essas ideias. Portanto, quando realmente não há, se o médium não tem essas capacidades, não tem essa destreza, realmente vai dar mais trabalho ao espírito, mas se houver essa intenção por parte do espírito, não vai deixar efetivamente, de ocorrer a manifestação mediúnica. Portanto, o Kardec, aqui no texto, também aponta para uma causa frequente, que é o médium pode realmente conservar, muitas vezes, intuições, inclinações de existências anteriores, não é? Portanto, o espírito, ao encarnar várias vezes, vai aqui acumulando experiências, não é? E aptidões que vão sendo adquiridas à medida que as encarnações vão ocorrendo. E realmente podem permanecer, e podem não, elas vão permanecer grafadas no perispírito, e que, eventualmente, podem ser facilitadoras, não é, da comunicação, quando realmente elas vêm um pouco à tona do espírito encarnado. Pronto, portanto, e dessa maneira o médium, imaginemos que o médium noutra vida foi músico, não é? Ou foi poeta, portanto, terá neste momento uma predisposição maior a receber realmente essas indicações por parte do espírito comunicante, se já tiver estes conhecimentos, não é? Portanto, a mesma coisa acontece, por exemplo, nas línguas. Se houver aqui uma reminiscência de uma língua que já foi aprendida noutra reencarnação, é uma mais-valia para a escrita, não é? Por exemplo. Portanto, a mediunidade funciona realmente por ação dos espíritos sobre o perispírito e
pelos reflexos que o perispírito tem sobre o corpo. Portanto, o médium é normalmente um instrumento, não é propriamente o autor das ideias que transmite. Portanto, a melhor qualidade das comunicações vai depender tanto da elevação moral e intelectual dos espíritos que se manifestam, como, efetivamente, da preparação e do caráter moral do médium. Portanto, as duas coisas são muito importantes. A moralidade do médium e a moralidade também do espírito comunicante. Portanto, o espiritismo aconselha efetivamente a que haja aqui um aperfeiçoamento moral da nossa parte, uma continuidade dos estudos, disciplina, enfim, tudo isto vai contribuir para a nossa evolução. E, portanto, os fenómenos que aparentemente possam ser surpreendentes não implicam necessariamente aqui a existência de uns dons sobrenaturais, não é? Um, que o médium possa eventualmente ter. Não, não é nada disso. Podem realmente decorrer de eventualmente algumas memórias que possa ter, da afinidade que o espírito possa ter com o espírito encarnado possa ter com o espírito comunicante e, portanto, essa simples influência faz toda a diferença. E pronto, aqui do item 44 é o que eu tinha para dizer. Alguém quer comentar ou dizer alguma coisa? Então, se não querem dizer nada, vamos passar então aqui a uma outra temática que também é importante e grave, grave no sentido de se lhe dar a importância que deve ter. Eh, uma coisa é grave porque realmente pode ter graves consequências, não é? Não, obsessões e possessões realmente têm consequências graves, mas eu quero olhar para este tema como com um olhar de responsabilidade e de respeito perante este tema. Realmente é o que devemos ter. Então, no item 45 diz assim: pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades de todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão à ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas na mediunidade audiente e psicográfica, traduz-se pela obstinação de um espírito em querer manifestar-se com a exclusão de qualquer outro. Portanto, o que é que nós temos aqui, afinal, neste item tão importante para nós termos sim atenção, não é? Portanto, o texto vem aqui afirmar que pululam em torno da terra maus espíritos. E isto tem a ver com o quê? Tem a ver exatamente com a inferioridade moral dos habitantes da Terra. E quem são os habitantes da Terra? Somos nós, todos nós. Portanto, o mundo espiritual não é algo que é homogéneo. Portanto, existem espíritos de diferentes graus, de evolução moral, de evolução intelectual. Portanto, onde há maior densidade de imperfeição moral é entre os encarnados. E, portanto, neste sentido, nós vamos atrair para junto de nós espíritos menos evoluídos. Só um bocadinho, senão a bateria vai se embora. Portanto, se não realmente
Nós é que os atraímos, não é? Ficamos a saber, não é? Porque realmente nós também temos uma inferioridade moral ainda muito acentuada. Portanto, hum, e esta afinidade, não é, vibratória, é o suficiente para nos unir. E, portanto, já que nos une, portanto, eles vêm até nós, porque efetivamente nós, através do nosso pensamento, os atraímos e os chamamos. Portanto, e esses espíritos inferiores não estão necessariamente condenados para sempre, mas permanecem realmente, muitos deles, em estados de perturbação, não é? E realmente a sua presença, e a sua atividade explicam, em parte, não é? As causas invisíveis que agravam os nossos males humanos, porque realmente os espíritos influenciam os nossos pensamentos, as nossas paixões, os acontecimentos se- que, que acontecem, não é? Na natureza, enfim. Portanto, há que ter consciência e não dizer que a culpa é sempre dos outros, porque efetivamente nós também temos uma grande cota de responsabilidade. Portanto, esta influência destes espíritos integra-se, vai integrar-se aqui realmente, muitas vezes, diz o texto, nos flagelos, não é? Que realmente a humanidade enfrenta. E efetivamente a humanidade, no momento, enfrenta grandes desafios, morais, grandes desafios morais. As provações coletivas, as provações individuais, eh, as doenças, as guerras, as crises, sei lá, tanta coisa que está no planeta. No entanto, para o Espiritismo, nem toda esta adversidade é fruto apenas das causas físicas ou das causas sociais, não é? Há também causas espirituais e morais por detrás. Portanto, estas influências são vistas por vezes como, efetivamente, como instrumentos de expiação, não é? Que é o pagamento, e acabam por ser pagamento de débitos morais passados, ou realmente podem ser provas, ou seja, uma oportunidade de progresso. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Realmente é aceitar estas dificuldades com compreensão, com resignação, que é mais importante ainda. Muitas vezes nós não temos, não é? E trabalhando interiormente para efetivamente corrigir-nos, transformar-nos, para podermos prosseguir nesta caminhada da evolução. Portanto, a aprovação não é uma punição arbitrária, mas realmente é uma oportunidade que torna e que reforma, não é, o espírito, e numa aprendizagem fantástica. Portanto, quem está de fora consegue dizer isto com alguma leviandade, quando nós estamos do lado de dentro do problema é mais difícil, efetivamente, não é? Mas a nossa vida é feita por ciclos, a seguir à tempestade vem a bonança e depois prepara-nos realmente para outra tempestade, e assim andamos nestes ciclos de vida que não são mais do que ciclos, mas são tantos quantos aqueles que nós precisamos para aprender, não é? E se nós fizermos a aprendizagem rapidamente, obviamente que as tribulações da vida vão sendo cada vez menores. O texto também define a obsessão, não é? Como uma ação persistente que o espírito exerce, o espírito mau, ele fala aqui em mau, não é? Mas quando se diz mau significa ignorância, não é? E quando um espírito ignorante exerce aqui a influência sobre um indivíduo. Portanto, a obsessão realmente aqui nós consideramos na doutrina é um fenómeno de persistência, influência, eh, persistente influência mental, hum, e que muitas vezes é caracterizada por impressões, por sugestões, por impulsos, por perturbações que
que não se originam exclusivamente na própria pessoa, não é? Mas que realmente decorrem da interferência de um espírito ligado a ela, realmente por afinidade, portanto, e normalmente é sempre, a maior parte das vezes, é de uma forma negativa. Portanto, interesse, há aqui por parte do espírito obsessor, há aqui um interesse ou uma vontade de dominar. E realmente a obsessão pode surgir, muitas vezes surge, não é? Por causas de rancores antigos, de afinidades maléficas, de vícios que foram partilhados, de práticas mediúnicas que foram mal orientadas, ou simplesmente por espíritos levianos que se entretêm à custa do encarnado, só para chatear, só a título de brincadeira, só porque sim, não é? Portanto, há que ter aqui muita atenção realmente à nossa conduta, não é? E, e aqui chamar também a atenção que realmente nós aprendemos no Espiritismo que é dar de graça o que de graça recebemos. E, portanto, aqui o texto é explícito, não é? Efetivamente, quando nós não utilizamos de forma gratuita, de forma a ajudar de forma gratuita a nossa mediunidade, nós estamos a cometer um engano crasso, não é? E quem conhece o Espiritismo e percebe eh, esta indicação de que é dar de graça o que recebemos de graça, e é de grande responsabilidade. Esta, esta, esta regra é de grande responsabilidade. E muitas vezes eh, as pessoas têm tendência para usar de outra forma a sua mediunidade, mas eu costumo dizer que hoje em dia toda a gente tem necessidades, não é? E Deus ajuda sempre. Qualquer que seja a nossa necessidade, Deus ajuda sempre. Mas cabe-nos a nós também fazer as escolhas mais acertadas, não é? E se eventualmente nós tivermos necessidades financeiras, Deus vai nos colocar à frente oportunidades para nós as resolvermos. Não precisamos de entrar por caminhos que não sejam os mais corretos, porque efetivamente podemos estar aqui, e nós já o fizemos muitas vezes, e nós já o fizemos muitas vezes. Hoje, aqueles que são médiums, em muitos casos, foram pessoas que noutras vidas venderam a sua mediunidade, ou seja, utilizaram de forma indevida a sua mediunidade. E hoje estão para quitar essas suas opções, não é? Portanto, quando alguém ouve dizer, tem um dom, não é dom nenhum, porque por norma, quanto mais mediunidade o encarnado tem, mais débitos ele cometeu e tem para quitar. Por regra geral é assim, portanto, nós estamos a preparar o nosso futuro e como tal temos que ter isso em atenção. A vida terrena é breve, é muito breve. E se nós olharmos para a vida daqueles que nos rodeiam, se nós tomarmos por exemplos aqueles que nos rodeiam, nós vamos perceber o quanto a vida é breve, o quanto às vezes nós temos esta tendência para ver o erro no outro, o quanto os outros erram. Então tomemos os erros dos outros para os nossos ensinos, para nossos ensinos, não é? E, efetivamente. Portanto, estamos aqui nós, não é? Que também já temos alguma maturidade, há que olhar com doçura, a vida, há que olhar com doçura realmente a vida dos outros, e perceber que realmente isto é tudo muito efêmero e é tudo muito rápido e de repente já passou a oportunidade. Deixámos escapar e não havia necessidade de deixar escapar, não é?
Eh, Há que pensar, efetivamente, porque nós estamos aqui neste tema que é a obsessão, não é? Nós, com muita facilidade, e quem tem esta modernidade mais ostensiva, que está mais propício a sentir, não é? De forma mais consciente, eh, nós somos, nós estamos a ser sempre, constantemente, a sentir ou não, não é? As interferências. E, portanto, há que ter realmente esta atenção, porque depende efetivamente da nossa moralidade. Então, que a possamos construir de forma positiva, realmente para evitar estas ligações mais penalizadoras para a nossa reencarnação. E com isto tudo, olha, pronto, acho que já estive aqui a falar umas coisas fora do que eu tinha aqui previsto no meu papel, e pronto, mas também está tudo bem, mas está tudo bem. Pronto, então, o que é que eu queria dizer também? O Espiritismo também define e distingue aqui vários graus de influência, não é? Que podem ser influências mais simples, que são às vezes umas sugestões, umas tentações mais passageiras. Pode aqui também estarmos aqui num patamar de subjugação, não é? E aqui estamos a falar de persistência que gera alterações no estado psíquico da pessoa, não é? Do encarnado. Depois temos a possessão, quando realmente a ação é demasiado intensa e manifesta, por exemplo, sinais físicos e sinais mentais. Portanto, estes sintomas podem incluir pensamentos obsessivos, impulsos contrários à vontade moral, a alterações de humor, a insónias, a impulsos autodestrutivos, a doenças psíquicas ou até mesmo doenças físicas. Portanto, vejam o que realmente estas influências podem ter sobre nós. E, em muitos casos, está ao nosso alcance fazer a diferença. Fazer a diferença, nós já vamos ver mais daqui a pouco. Portanto, o texto vai aqui referir que a obsessão oblitera, ou seja, elimina todas as faculdades mediúnicas. Eu quero dizer que quem tem mediunidade deixa de ter? Não, não é nada disso. É que a mediunidade do encarnado fica ausente. E o que é que acontece aqui? Há uma manifestação, o espírito utiliza realmente o encarnado, só que o encarnado deixa de ter controlo sobre o seu corpo. E, portanto, por isso é que o texto aqui diz que elimina a mediunidade. Porque ter mediunidade não é só fazer o que os espíritos querem, é ter autocontrolo e, portanto, fazer efetivamente o que eventualmente o espírito sugere, mas com conta, peso e medida, não é? E, portanto, quando há aqui esta obsessão, se ela for mais gravosa, portanto, quem tem esta capacidade de mediunidade, essa capacidade de autocontrole fica eliminada e, portanto, o encarnado fica realmente à mercê da- do espírito obsessor, não é? Um, que pode fazer dele o que quiser. Portanto, na prática, um médium que esteja obsidiado fica realmente bloqueado e os espíritos é como que se estivessem a capturá-lo, não é? Um, e vão monopolizá-lo com aquilo que entenderem. Ou, por exemplo, através de vozes persistentes, de mensagens repetitivas, de escrita automática dominada por uma única entidade, a possibilidade de contactar espíritos mais elevados também pode ocorrer. Portanto, seja de qualquer forma, há aqui isso pode prejudicar efetivamente a autenticidade e a utilização das comunicações e pode realmente causar danos, não é? Para o encarnado. Portanto, o estudo, eh, eh, a necessidade da disciplina, o acompanhamento, não é?
Os cuidados na prática mediúnica, realmente têm que estar na ordem do dia para qualquer um de nós e em especial para o espírito que tem para o encarnado que tem esta mediunidade mais ou menos um, intensa, não é? Portanto, a afinidade vai gerar realmente aqui estas influências, pode melhorar o próprio caráter ou fortalecer a consciência moral, mas eventualmente pode reduzir aqui alguma, e pode reduzir realmente aqui algumas afinidades com os espíritos perturbadores. Ao contrário, a obsessão não é inevitável, pode acontecer a qualquer um. Qualquer um pode estar sujeito, qualquer um pode estar sujeito. E, portanto, a vigilância, a oração, é preciso estar em cima da mesa sempre. São fundamentais para evitar realmente a entrada destas perturbações. Portanto, há que ter atenção, há que vigiar e há que orar, não é? Quem quer aqui comentar? Ninguém quer comentar? Então avançamos para o 46. Vamos lá para o 46. Diz assim: assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física opõe-se uma força física, a uma causa moral. Preciso é se contraponha uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo, para garanti-lo contra a obsessão. Tem-se que fortalecer a alma, donde, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de terceiros. Necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre a obsessão exprime vingança, tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Por meio da ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade. Preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Nem sempre, porém, basta esta ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tenha superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. Mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particularmente feitas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Pode-se então ter a grata satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. O trabalho se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, para ele concorre com a vontade e a prece. Outro tanto não sucede quando, seduzido pelo espírito que o domina, se ilude com relação às qualidades deste último e se compraz no erro a que é conduzido, porque então, longe de a secundar,
O obsidiado repele toda a existência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde, sempre do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que dispõe para demover os seus próprios maléficos, o obsessor. Temos aqui então a descrição mais assertiva, não é? Do que é esta obsessão. Portanto, o texto vai aqui comparar as doenças do corpo, não é? Como fragilidade física, fica mais vulnerável aos casos exteriores, não é? Por exemplo, aos micróbios, aos vírus, não é? Portanto, a imperfeição moral torna o espírito mais vulnerável às influências dos espíritos inferiores. Portanto, há uma correspondência entre o plano físico e o plano espiritual. Causas físicas exigem soluções físicas, não é? As causas morais exigem soluções morais. Portanto, a principal prevenção contra a obsessão, é dito aqui no texto, realmente é o aperfeiçoamento moral, não é? É, é o que vai fazer com que haja uma redução das afinidades com os espíritos perturbadores e muitas vezes basta romper uma ligação obsessiva que a nossa vida vai melhorar. E às vezes está mesmo ao nosso alcance. Em alguns casos está mesmo ao nosso alcance. Noutros não está, mas na maior parte das vezes está ao nosso alcance. Quando é que não está? Quando é que nós precisamos então deste auxílio externo? Há situações em que realmente é necessário esse auxílio de terceiros. Realmente a obsessão, quando a obsessão vai evoluindo para subjugação ou para possessão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio ficam realmente condicionadas e podem ficar realmente bastante comprometidas, o que torna realmente difícil, e ou às vezes até impossível, não é? Que a nossa própria vontade fique livre, acaba por não estarmos assim com essa libertação e não sejamos capazes de tomar decisões acertadas e enfim, não é? De prosseguirmos com as nossas vidas. Nestes casos, vamos pedir a intervenção dos trabalhadores espirituais, não é? E, efetivamente, eh, dos encarnados, do centro espírita, por exemplo, com passes, com ehm, choques anímicos, com tratamento mediúnico. Realmente para quê? Para restaurar a autonomia da pessoa, não é? Que está menos bem, não é? Portanto, o que é que pode estar também aqui na origem, e o texto fala da origem da obsessão? Vínculos, não é? E muitas vezes há vínculos aqui de vingança, não é? Que realmente são vinganças de vidas anteriores, não é? De espíritos que estão ligados a nós e que nós nem sequer fazemos ideia. Graças a Deus que nós não temos ideia, não é? E que podem estar por trás realmente destas ligações obsessivas, que nos afetam. Pode ser por vinganças, pode ser às vezes com dívidas, com problemas que nós criámos noutras reencarnações e que hoje vêm realmente ter connosco, pensando que estamos exatamente no mesmo patamar que estivemos e que nós não estamos diferentes. Muitas vezes os nossos obsessores vêm dizer-nos que nós não estamos diferentes, nós somos os mesmos, nós não melhoramos nada, somos iguaizinhos. Há que pensar se efetivamente nós já melhoramos alguma coisa ou não, ou se é apenas a visão que eles têm de nós, que não consegue ver algo de bom em nós, não é? Portanto, no caso dos casos mais graves, não é? O, o obsidiado fica imerso num fluido emanado pelo obsessor e que vai neutralizar todos os fluidos benéficos e que vai realmente dificultar a recuperação do encarnado. Portanto, neste caso, o tratamento vai exigir realmente uma maior
maior dedicação, vai ter que ser necessariamente aqui, ehm, ter que ter interferência da casa espírita, não é? Porque realmente a situação é mais gravosa. Mas há sempre a esperança efetiva de que vai haver melhoras. Vai haver melhoras. Mais cedo ou mais tarde acaba por haver melhoras, não é? E, portanto, além destas ações, não é? Que os fluidos têm sobre que os encarnados, os benfeitores, emanam sobre os doentes, não é? É essencial realmente também atuar sobre o espírito obsessor. Não basta estarmos preocupados com o encarnado, estarmos preocupados com a sua debilidade. Temos que estar, certo? Mas não basta. Há que também ter um olhar de compaixão, de misericórdia também e de ajuda para aquele que é o aparente agressor, não é? Aparente. Porque realmente, quando há esta afinidade, quando há esta ligação, é porque realmente há interferência dos dois lados. Ou há, ou houve. Porque hoje eu sofro aquilo que fiz sofrer ontem, não é? E, portanto, há que realmente ter aqui uma palavra para com o obsessor, uma palavra de quem tem alguma autoridade ou que deverá ter alguma autoridade moral para poder falar. Porque nós não podemos esquecer que os espíritos veem aquilo que nós não imaginamos e veem o que vai no nosso coração. Portanto, se nós estivermos a falar com o espírito, se nós não sentirmos, se nós não estamos a falar apenas da boca para fora, ele vai perceber. Então, onde é que fica a nossa moral em estarmos a ditar algo para o modificar a ele, quando nós próprios não nos modificamos, não é? Portanto, há que, quando nós damos um conselho, quem somos nós para dar um conselho? Porque se fôssemos nós, não o faríamos. É só dizer da boca para fora, só porque fica bonito, não me parece que seja a melhor adoção de postura, não é? Portanto, hum, nestes trabalhos, quando nós queremos ajudar alguém, realmente tem que haver aqui este sentido moral para também ir à fala com o espírito obsessor e levá-lo a perceber a sua condição, levá-lo a perceber que ele consegue melhor e poderá estar bem melhor se deixar aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de querer mal ao outro, não é? Portanto, e é assim, não é só chegar, eu quero expulsar o espírito mal desta minha amiga. Não, não pode ser assim. Nós temos que tratar a pessoa encarnada, sim, porque ela tem que pensar de forma diferente, porque ela tem que agir de forma diferente, mas também temos que fazer o mesmo para o desencarnado. Também tem que agir diferente, pensar diferente, ok? Então, há sempre esta possibilidade da conversão e da libertação, quer seja do espírito obsessor, quer seja do espírito hum, que é obsidiado. Portanto, com quê? Com muita paciência, com habilidade, realmente é possível libertar o encarnado do espírito obsessor, em vez de ajudarmos um só, ajudamos dois de uma só vez. E muitas vezes até eh, mais do que dois, não é? Portanto, há aqui este processo de limpeza de fluidos, quer da parte do encarnado, quer da parte do desencarnado. Portanto, o trabalho não é fácil, não senhora, mas quando o obsidiado percebe a sua situação e coopera com a sua própria vontade, portanto, é extraordinário. É extraordinário, porque nós vamos perceber muitas vezes que a prece, e a resolução interior vão favorecer a recepção de fluidos benéficos e vão quebrar aquelas afinidades negativas que existiam, não é? E, portanto, há um renascer de oportunidade,
para ambos, para o obsessor e para o obsidiado. Portanto, a prece, efetivamente, é sempre um recurso extraordinário e essencial para para todo o mal, não é? E em todos os casos, a prece realmente tem este poder poderoso e que está disponível para para qualquer um usar. E realmente ela protege, ela ela vibra, quando nós oramos, há vibração, não é? E há a atração dos espíritos superiores. E, portanto, realmente, isto favorece o meio em que nos inserimos, o meio daqueles que estão ligados a nós, e tudo fica muito mais liberto, tudo pode respirar fundo, porque o melhor e as coisas boas se aproximam. Portanto, nós quando ajudamos, não pensemos, porque nós sabemos que alguns pensam que é, eu vou libertar o espírito malfeitor aqui deste irmão e fica tudo resolvido. Não fica, fica apenas por momentos, porque se nós não trabalharmos o obsessor, ele vai voltar, ele vai acabar por voltar. Portanto, há que ajudar não um, mas as duas partes. Ok? Alguém quer comentar? Vamos só fazer assim um esforço. Nós estamos a chegar ao fim do capítulo e eu gostava de chegar ao fim, para não ficar só com um item para a semana. Então diz assim: na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito e ele identifica com o do e ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma coma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-se o corpo como domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera pelos seus braços, conforme faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último, que fala e obra. Quem o haja conhecido em vida reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. Portanto, aqui neste item 47, eh, está aqui a descrever então a obsessão como uma ação extrema de um espírito sobre o encarnado, portanto, o obsessor utiliza o seu corpo, o seu corpo não, o seu perispírito, aproxima-se, não é? De modo a identificá-lo com o perispírito do encarnado, e esta identificação cria uma espécie de laço fluídico que envolve realmente o obsidiado e vai-lhe comprimir o quê? A vontade, na perspectiva hum, que nós entendemos, portanto, o perispírito, que é o envoltório semimaterial do espírito, vai aqui ser atingido. Quando os dois perispíritos entram em relação intensa por afinidade, não é? Consegue-se aqui influenciar, sugerir, pressionar e realmente, em casos graves, hum, restringir a liberdade de ação da pessoa sem que o espírito encarnado seja substituído. Portanto, a obsessão mantém aqui o encarnado enlaçado por sedução, passão moral ou afinidade fluídica. Portanto, o texto fala do espírito atuante, não se limita
a influenciar exteriormente, ele chega a fazer um uso direto do corpo do encarnado. Portanto, é importante que se diga que o espírito desencarnado não pode, de forma permanente, tomar o lugar do espírito encarnado, não é? Enquanto este está a viver a vida terrena. Portanto, a união íntima e molecular entre o perispírito e o corpo é estabelecida no ato da concepção, unicamente, está bem? Portanto, a ocupação do corpo por outro espírito só pode ser temporária e intermitente. Portanto, a possessão, portanto, é sempre transitória, uma tomada momentânea do corpo, não é uma transferência definitiva de identidade. Está bem? Portanto, quando um espírito obtém esta posse momentânea, ele opera o corpo como se fosse seu. Portanto, o efeito é de total expressão exterior do espírito agente. Portanto, a diferença com a mediunidade é que na mediunidade falante, não é? Ou incorporação, por exemplo, não é? Normalmente o encarnado conserva a sua consciência enquanto transmite o pensamento do desencarnado. Na possessão, não. Portanto, o que se verifica é que o desencarnado toma a iniciativa completa. Portanto, pode reconhecer-lhe a fala, a voz, os gestos, porque efetivamente a manifestação vai proceder aqui do próprio espírito desencarnado e não apenas da comunicação mental que possa estar aqui a ser sugerida. Ok? Então vamos aqui caminhar para o final. Na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na possessão pode tratar-se de um espírito bom, queira falar e que para causar maior impressão nos ouvintes, toma de acordo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta como emprestaria o seu fato a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação e incómodo durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Quando é mau espírito, é mau o espírito possessor. As coisas que passam de um outro modo, ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o se este não possui bastante força moral para lhe resistir. Falo por maldade para com este, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já atirando-o ao fogo e aos outros lugares perigosos, servindo-se dos órgãos e de membros do infeliz paciente. Blasfema, injuria e maltrata os que o cercam. Integra-se a extrensidades e os atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. São numerosos os factos deste género, em diferentes graus de intensidade, e não deveriam, de outra causa, muitos casos de loucura. A miúde, há também desordens patológicas, que são meras consequências e contra as quais nada adiantam os tratamentos médicos, enquanto subsiste a causa originária, dando a conhecer esse ponte de onde provém uma das misérias humanas. O Espiritismo indica o remédio a ser aplicado, atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência. São as mais das vezes individuais a obsessão e a possessão, mas não raro são epidémicas, quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como se a tropa de inimigos a invadisse. Pode então ser muito considerável o número de indivíduos atacados. E, portanto, assim terminamos este capítulo. Para a semana que vem, vamos iniciar um novo capítulo. E pronto. Ninguém tem nenhuma observação para fazer por agora. Para a semana falamos então dos milagres do Evangelho. A seguir à tempestade, vem a bonança. Não é verdade? É isso mesmo. Portanto, estávamos aqui a falar de coisas assim, um bocadinho menos boas. Portanto, vamos então seguir com o nosso Evangelho. E hoje vamos terminar por aqui. Quem faz a nossa prece, só favor.
A Fernanda está ali a mexer, é isso mesmo. Faz favor. Então, vamos agradecer estes momentos de estudo que são tão benéficos para todos nós. Vamos agradecer ao Pai, ao Mestre Jesus, a estes benfeitores amigos que nos cercam e nos amparam, a Mãe Maria, todo este, toda esta luz que nos traz e este ensinamento para as nossas vidas. Possamos ser muito gratos, sempre, e com esta gratidão no nosso coração e com esta alegria, também queremos agradecer à nossa querida professora Fernanda, que está sempre aqui disponível de amor e com alegria também, para nos ajudar a compreender. Vamos agradecer que ela seja também abençoada, tenhamos todos uma noite abençoada e reparadora. E assim, com esta alegria, encerramos este estudo da Gênese. Que assim seja. Quem seja. Obrigada. Muito obrigada, um beijinho enorme. Até amanhã, se Deus Obrigada. Até quiser. amanhã. Obrigada.